o estádio do Flamengo, ele é um fator preponderante para o Flamengo consolidar a sua hegemonia no continente. Eu sou Diogo, do canal Flamenguista do Norte, e vem comigo que eu te explico. Mas antes, peço ajuda para que se inscreva no canal, não vai custar absolutamente nada, muito pelo contrário, ajuda muito no crescimento do canal. Então aperta aí o dedão no botão de inscreva-se. Para se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa aquele like que é muito importante para o YouTube e comente, deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, por que eu entendo o estádio do Flamengo, o estádio próprio, como um fator preponderante para que o Flamengo possa consolidar sua hegemonia dentro do continente? A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais um descolamento do Flamengo em níveis de receitas, né? Cada vez mais está difícil até para o Palmeiras competir com o Flamengo no mercado da bola. Inclusive vem mudando a estratégia em relação ao elenco. Antes o Palmeiras era um player muito ativo no mercado, contratava. Já viu que por esse caminho ele não vai conseguir competir em igualdade de condições com o Flamengo. Agora então mudou a estratégia. Ele investe muito mais na base e contrata um jogador ou outro, mantém, para dar aquele suporte na estrutura como um todo, ou seja, 3 ou 4 jogadores mais experientes e o restante garotos da base, porque ele não consegue mais ir no mercado como antes, ou pelo menos no nível de jogadores que o Flamengo contrata. Então ele sabe que não vai conseguir competir nessa frente, o Flamengo escolhe uma outra estratégia, né? Do meu ponto de vista até acertado. Mas o ponto é que o Flamengo cada vez mais vem crescendo essa diferença. E você vê no próprio mercado da bola agora em 2022, como o Flamengo está criando um desnível até, né? 2 times, onde o segundo time deve ser até mais forte que o primeiro time do Palmeiras. Enfim, a gente pode até discutir isso daí, mas o ponto é que existe cada vez mais um descolamento do Flamengo na questão financeira. E a questão financeira, ela normalmente pode ser, o futebol não é uma ciência exata, mas normalmente ela reflete o resultado dentro de campo. Se a gente vê os exemplos das principais ligas do mundo, né? E a questão do estádio é um fator que vai dar ao Flamengo vamos dizer assim, uma mudança de patamar. Hoje o Flamengo ele fatura em torno de 1,2 bi e já foi feito estudo, a gente já discutiu várias vezes aqui, mesmo no canal, alguns vídeos até na live, que um estádio da proporção que o Flamengo pretende criar, em torno de 110 mil, 120 mil pessoas, a gente consegue só em bilheteria praticamente dobrar, porque a bilheteria ela é muito associada à capacidade do estádio. O Flamengo tem uma demanda reprimida por ingressos, inclusive com o estádio, por ser um fato novo, né? Existe um engajamento, aumenta sócio torcedor, ainda vai continuar com demanda reprimida. A gente fez um estudo a respeito, uma análise, o Flamengo ganharia em 10 anos só de bilheteria adicionalmente algo em torno de 1 bilhão. Isso por si só já pagaria o estádio ou parte dele, sem contar a parte da cidade do Flamengo, né? Tem a questão também de ativação de patrocínios, né? Que são eventos, ações que o patrocinador quer fazer relacionado ao seu estádio, onde você vai ter uma receita, vai ter uma monetização por isso, mas você não pode fazer no estádio como o do Maracanã, porque não é seu estádio, e você, por mais que tenha ganho o processo licitatório, tem que seguir algumas regras, ou seja, você fica limitado em relação à criação de novas receitas. E novas receitas é o que tem acontecido cada vez mais em relação a essas novas arenas. É só você ver como está acontecendo esse processo de monetização das principais arenas na Europa, né? Que tem um conceito de day live, ou seja, que você tem aquele conceito de vida diária, de autonomia, o estádio ele gera receita diariamente através de várias atividades, pode ser eventos, sei lá, complexos ali inserido no estádio, experiências com torcedores na visitação, enfim, existe N exemplos, alternativas para que você crie esse conceito de day life, ou seja, de vida diária daquele estádio, principalmente no conceito já cidade do Flamengo, né? Então, o estádio ele tem o potencial
de praticamente dobrar, se não dobrar, aumentar algo em torno de 50%, 40% da capacidade de receita, né? E se você for pegar um estudo, um racional dos principais clubes da Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, o que o estádio do Palmeiras representa em termos de acréscimo de receita para eles, cresceu em torno de 40% a receita, desde quando eles tiveram o estádio deles. Então, e se isso representar numa linha proporcional para o Flamengo, nós estamos falando de chegar na receita dos 2 bilhões. Isso sem contar tantas outras oportunidades que o Flamengo tem para crescer. Eu sempre digo que o Flamengo é um oceano inexplorado ainda, né? A ser explorado. Mas, voltando à questão do estádio, você chega facilmente no patamar, claro, trabalhando novas receitas, como monetizar, todos esses conceitos que eu estou listando aqui, mas que não são nenhuma novidade. Você pode pegar cases de sucesso fora do país, inclusive, e você consegue chegar a uma receita de 2 bilhões, e isso seria elevar o Flamengo literalmente a um outro patamar, um patamar onde já não há mais competição aqui na América do Sul. Aí você está chegando perto de uma receita de um Tottenham da Premier League, né? De repente. Então, você já começa a disputar numa outra prateleira, com outros players, né? Com outro brinquedo. E aqui você começa a consolidar o teu domínio, porque a diferença financeira vai ser tão grande, que não vai ter como, por mais que mudem a estratégia, por mais que crie outras formas de garantir uma mínima competitividade, não vai ser suficiente para que o Flamengo exerça um domínio, uma hegemonia, como acontece na Alemanha com o Bayern de Munique, como acontece na França com o PSG. E é essa a ideia, né? Que o Flamengo seja um clube hegemônico no Brasil, algo que nunca aconteceu, mas que o Flamengo sempre teve potencial para ser. O que faltava era organização. E isso está começando a se desenvolver. Por isso que eu entendo que o estádio é um caminho sem volta, é algo realmente fundamental, primordial, para que o Flamengo comece a olhar para além-mar, né? Para o outro lado do oceano, para que em algum momento ele possa ter condições de competir ou de olhar para os europeus sem abaixar a cabeça, de olhar, não que a gente abaixe, mas de olhar para os europeus no mesmo nível, né? Claro que isso depende também de fatores socioeconômicos, do país em que vivemos, coisa e tal, mas existem as etapas que dependem da instituição, depende do universo, da comunidade rubro-negra, né? Que depende do Flamengo. E essas a gente já pode ir trabalhando. E o estádio é uma das principais, é uma das mais importantes. Tá bom? Comenta aqui, deixa aqui a sua opinião, não esqueça de se inscrever, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.